Se você vai ser madrinha em 2025, já deve estar de olho nas tendências, né? Cores, tecidos, cortes e detalhes que fazem toda a diferença na hora de escolher o vestido ideal. E para contar tudo pra gente do que está em alta, nós estamos aqui com a Luciana Magalhães, do Ateliê Noivas Conceito, que vai trazer informações pra gente. Luciana, seja muito bem-vinda aqui no estúdio da Rádio Muriaé. Muito obrigada mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. E Luciana, vamos começar com as tendências para as madrinhas 2025. Quais que são as principais delas? Então, a simetria, né, tá muito forte, que é aquela proposta de um corte de um lado diferente do outro lado. A proposta alfaiataria, né, que é aqueles tecidos bem marcados, bem encorpados, liso, né, sem muita renda, muito bordado, só aquela pegada assim do corte da modelagem bem marcada. Isso até para eventos à noite. Sim. E para casamentos, né, durante o dia, o esvoaçante, o leve, mas também na proposta lisa e assimétrica, assim, tá com tudo, chegou, né, já tem um tempo e veio para ficar. E falando um pouquinho sobre cores, Luciana, eu vejo aí que as noivas também, elas escolhem bastante as cores que elas vão levar para o casamento. Como que estão as tendências de cores para as madrinhas 2025? Então, a gente tem até um Reels no nosso Instagram, que é o top 5 das cores, né? Que hoje em dia é o primeiro, assim, mais forte, é o verde oliva, né? Que eu até brinquei aqui com a Jai, né? Que é a cor aí do blazer dela. É esse tom aqui, verde oliva. Esse tom de verde. É um dos tons de verde oliva, né? Que o verde oliva, ele tem um degradê bem extenso. Então, tô dentro da tendência sem ser madrinha, por Isso, enquanto. tá dentro da tendência. Mas, assim, é uma cor que veio, assim, na parte de moda, Sim. né? Bem forte. Moda em geral. O fúcsia, né, que muita gente confunde com o pink, mas assim, Sim. ele é um violeta rosado, né? O verde esmeralda, que é aquele verde bem escuro, assim, é muito forte também. O terracota, a parte dos tons terrosos. Nossa, esse é tão lindo, gente. Tá muito, assim, o terracota ele já tá aí até Há um tempo, não há tem? um tempo. E por incrível que pareça também, o azul marinho. A gente tem tido muita procura de azul marinho para os casamentos. Muitas pegam o degradê do azul royal até o azul marinho. E quando a gente fala de tecidos, quais que são os tecidos? São os tecidos brilhosos? São os tecidos de seda? Como é que tá essas tendências de tecidos? Então, aquela proposta de alfaiataria que eu falei, a gente chama, né? Muita gente chama de micado, mas o nome do tecido mesmo é zibeline. É um tecido assim bem armado. Para noiva, então, aquela proposta minimalista é muito forte, mas também veio para a parte das madrinhas, né, que é um tecido assim bem armado. A gente faz né, bastante marcação da costura, aquela proposta maxi, laço grande, flor grande, é assim, principalmente para casamentos à noite, é muito forte. E né, um tecido que assim, muitos dos vestidos têm, e hoje a gente usa assim, mais mudando a proposta de modelagem, é o crepe. Sim. Então assim, que é o tecido leve, né? Aquele caimento que fica mais, que esvoaça, né? Exatamente. Não tem aquela proposta tão marcada. Mas o crepe, assim, para todo sempre, ele é atemporal e eles pegam o tecido que é atemporal e usam na proposta de corte, de modelagem da época. Você acha que hoje em dia as tendências, elas têm trazido alguns cortes mais com decotes, mais tampado? Como é que tá esse movimento dessas tendências? Um vestido mais justo, mais fluido, mais leveza? Como é que tá, Luciana? Então, o Tomara que Caia, né, voltou assim, exponencialmente, né? Há muitos anos era muito forte Tomara que Caia, ele andou assim bem abandonado, mas voltou muito forte. A gente fala do maximalismo na parte de modelagem, que é igual eu falei, aqueles laços grandes, flores grandes, volumes assimétrico, que de um lado é de um jeito, do outro lado é de outro, assim. A gente tem até muito casamento de famoso aí que a gente observa. E palas também, assim, aquela marcação de pala é muito forte. O decote, assim, né, claro que vai muito do gosto da pessoa, mas a gente tem visto vestidos com pouco decote, né? O pessoal tem usado mais essa proposta reta, justamente porque é mais fácil, né, de dar aquelas marcações, de você adequar um tipo de acessório no braço. Então, assim, o decote reto tem sido muito procurado.
E você falou do tomara que caia. O tomara que caia a gente consegue trabalhar de diversas formas também. Colocar alguma coisa por cima, ou algum outro tecido com alguma renda. Isso ainda funciona? Porque assim, pelo Funciona. que eu tenho visto... Então, né, eu entendo um pouco de costura. Sim. E assim, o tomara que caia, na modelagem, ele é a base para qualquer produção. Né? Então, assim, a gente consegue colocar alça, a gente consegue adaptar a manga, consegue colocar palombra, ombro, consegue mudar um pouco do decote. Então, assim, a proposta do tomara que caia é versatilidade. Nós temos até vestidos que no tomara que caia tem flores removíveis, alças removíveis. Então, assim, o tomara que caia veio aí para facilitar a vida das madrinhas e das costureiras, né? Vamos colocar assim. Ele dá para fazer várias combinações. Várias combinações. Mas, Luciana, a gente tem observado também que o tempo ele tá esfriando. E o tomara que caia, às vezes, não seria uma boa opção. Como é que essas tendências elas mudam de época, estações do ano, de uma para outra? Como é que tá esse movimento de tendências? Então, isso aí a gente até, né, quando vai mudando a estação, a gente até estuda sobre. Isso vai da região. Sim. Né? Por exemplo, um casamento lá no sul, né, aqui em Minas, provavelmente vai mudar bastante. Mas, né, o nosso Muriaé, região, digamos que é um lugar um pouquinho mais quente, né? Vamos falar assim, só um pouquinho mais quente. Então, assim, tem aquelas madrinhas que têm esse medo. Né? Então, por exemplo, o vestido tomara que caia. Dependendo, a gente consegue adaptar uma manga bufante, nada muito quente, porque apesar de às vezes esfriar um pouco, igual um dia igual hoje que a gente tá numa temperatura amena. Sim. Não é aquele dia frio, né? E às vezes o que acontece? Faz a entrada do casamento, joga uma estola por cima. Então, assim, tem aquela madrinha que opta por uma manga longa. Então, a gente, né, claro que traz coleções assim, mas procuram mais a questão de colocar um casaco leve, uma estola, porque, né, a nossa região não é tão fria para isso tudo. E quando vocês falam, assim, de criar, de fazer o vestido para as noivas, vocês também fazem para madrinhas, por encomenda? Como é que funciona isso no ateliê? Fazemos sim. É até um diferencial, porque hoje em dia a madrinha ela tem muita opção. O que a gente fala de opção? Ela tem a opção de alugar, ela tem a opção de ir numa amiga, tia, costureira para fazer. Ela tem a opção de comprar online, ela tem N opções. Então, com isso, o que a gente, né, a proposta do nosso ateliê é aquela madrinha que quer algo novo, feito sob medida, que ela vai decidir como é que vai ser feito, é a forma da gente atender esse público que opta por não alugar algo pronto. Então, assim, todo o setor feminino lá da loja, incluindo as madrinhas, a gente trabalha no ateliê também. Vocês têm esse atendimento personalizado, vocês procuram entender o que ela quer levar no vestido delas e depois vocês transmitem na criação própria para ela, né? Sim, né? É a mesma proposta de noiva, faz várias provas, vai ajustando, adequando dentro daquilo que ela pediu. Luciana, eu quero agora conhecer um pouquinho das suas opiniões sobre as tendências de 2025. Vamos fazer um bate-bola aqui rapidinho? Vamos? Já tá preparada? Vamos lá, ó. Tons pastéis ou cores mais vibrantes? Então, nós que lidamos, né, com o público, nós temos que tomar cuidado com os nossos gostos pessoais. Sim, com certeza. E com os gostos das pessoas, porque não é só o nosso gosto. Se eu for olhar o meu gosto, eu sou fã do tom forte. Tanto que o meu casamento ele foi assim, do rosé ao fúcsia. Não porque eu goste do rosé, porque eu particularmente é tom pastel. Complementar ali. Isso, mas eu fiz assim no sentido que eu tive 20 madrinhas. E nem todo mundo gosta do tom forte, nem todo mundo gosta do tom pastel. Então eu fiz um degradê no objetivo assim, de procurar agradar elas. Eu não quero uma cor forte, então eu vou pôr um rosé. Não quero pôr um rosé, então eu vou pôr um rosa mais forte. Então eu coloquei esse degradê. Mas minha opinião particular, eu prefiro o tom forte. Eu particularmente não gosto desse tom de verde. Não gosta? Não gosto. Eu acho assim. Eu já gosto demais de tom assim. Eu não sou muito fã. Eu prefiro, por exemplo, o terracota. Sim, eu gosto bem do também terracota. O fúcsia. O verde esmeralda, que ele é um tom forte. Então, assim, os meus olhos não atraem para os tons pastéis. Mas é muito forte, né? E a gente tem N opções lá na loja. Como eu falei, a gente lida com o público de todo jeito. Vestido com fenda ou sem fenda?
Olha, depende do modelo. Eu sou uma pessoa, assim, muito discreta, básica. Então, dependendo do vestido, eu prefiro sem fenda. Então, assim, a fenda, eu acho que depende do corpo da pessoa e do modelo. Se a pessoa tiver, às vezes, muito quadril, muita coxa, e às vezes colocar um vestido justo, a fenda vai deixar desconfortável e, em vez de valorizar a beleza, ela vai atrapalhar a beleza. Então, assim, vai do modelo, vai do corpo da pessoa. Eu sou bem neutra nisso, igual eu falei, vai depender do contexto. Vestido com mangas ou de alcinha? Alcinha. De alcinha. Eu, particularmente, assim, a minha mãe até falava comigo que eu tinha que ter nascido homem, sabe? Porque eu sou muito incomodada com tudo. Então, assim, aquelas mangas, é lindo, né? Mas eu sou uma pessoa, assim, que quanto mais conforto... Exatamente, eu falo do conforto. Conforto. Eu procuro, assim, claro que a gente tem que preocupar com beleza, né? Mas, assim, se não tiver conforto, pode estar lindo que eu vou arrumar alguma coisa que esteja bonita e confortável. E agora... Eu acho que essa pergunta aqui vai determinar muita coisa. Casamento de dia ou de noite para as madrinhas? Olha, o casamento de dia chegou com tudo. Muito tendência, aquela hora dourada ali, final de tarde. Mas eu sou da noite. O meu casamento foi 8 horas da noite. Eu acho que, assim, que casamento... igual eu falei, eu sou muito básica, muito fã do clássico. Eu, por exemplo, todo esse maximalismo, a simetria, eu não sou muito fã. A gente trabalha porque é a tendência, né? Como você está falando da minha opinião, eu, Luciana, prefiro noite. Eu acho que, assim, que aquele brilho da noiva, assim, é algo bem noite, fica sabe? Mais marcante à noite. Mais marcante, independente do modelo do vestido. Porque tem vestidos que é mais para usar durante o dia, mas não impede de usar à noite, né? A gente evita vestidos da noite no dia, não do dia na noite. Então, assim, eu sou muito a favor do casamento noite para favorecer aquele brilho que o dia, muitas vezes, ofusca. E agora, Luciana, para finalizar, para quem quer escolher o vestido perfeito, por que escolher o Ateliê Noivas Conceito? Eu acho que até rimou um pouquinho. Até rimou, isso que eu ia falar. Como até na entrevista anterior eu falei, nós temos uma política de atendimento. Né? A gente faz uma consultoria, pergunta horário do evento, paleta, conforto, o que a pessoa costuma gostar. Exatamente. Às vezes chega minoria, mas acontece às vezes a noiva não ter dado paleta. Aí a pessoa não sabe o que usar. Então a gente fala assim, olha, o que mais tem no seu guarda-roupa? Né? É uma forma da gente ajudar. Então, assim, lá, eu acho que o nosso diferencial é que a gente não aluga vestido. A gente realiza uma consultoria. Então, ajuda a pessoa a se decidir, que às vezes ela chega com uma proposta e põe no corpo, vê que não é aquilo, a gente ajuda ela a encontrar aquilo que de fato vai atender, né? E o outro diferencial, que às vezes muitas madrinhas têm, a dificuldade entre comprar ou alugar, nós temos o ateliê, né? Que é fazer o vestido, né, da forma que ela pensou. Porque eu sou suspeita, porque eu sou dona de loja de aluguel, né? Mas eu, independente disso, eu não compraria um vestido. Porque a gente recebe lá pedidos todos os dias. Vocês não compram vestido, foi usado uma vez. E não, porque a gente tem a nossa coleção. Né? Então a pessoa assim, usa uma vez, aí fica aquela peça perdida. Não vai usar de novo. Mas eu vou ser madrinha, você não veste ele de novo. Você vai querer outra proposta. Você vai querer outra coisa. Então, assim, eu acho que primeiro o diferencial do Ateliê Noivas Conceito é essa consultoria. E em segundo momento, né, alinhado, e vamos colocar a proposta do ateliê que a gente produz, assim, com acompanhamento passo a passo da cliente. Luciana, então deixa um conselho para as madrinhas de 2025. Pode olhar ali para cá e deixa um conselho para elas, porque, assim, as informações que você trouxe aqui pode determinar o que elas querem levar de tendências para elas estarem bem estilosas no dia do casamento. Primeira coisa é ser uma madrinha conceito, né? É isso aí. Obviamente, né? Mas não se preocupem somente em ir lá e alugar um vestido. E claro que a gente tem que olhar o custo-benefício, mas não se preocupe só com preço, né? Você tem que se preocupar com o valor, né? E assim, a dica é, se sinta confortável
né? Se você não está confortável com determinado modelo, procura um modelo que vai te atender. Ah, mas eu não gosto da cor que a madrinha escolheu. Mas você vai conseguir, às vezes, encontrar um modelo que você se sinta bem dentro daquela cor. Então, assim, a proposta é você também estar feliz, né? Junto com os noivos nesse dia especial. Luciano, eu quero te agradecer por ter trazido essas tendências aqui para a Rádio Muriaé. Eu acredito que todo mundo que está nos acompanhando até agora, que vai ser madrinha em 2025, tem uma ótima opção agora no Ateliê Noivos Conceitos, né? Tem sim. A gente está sempre acompanhando aí a tendência, a gente faz pesquisa, a Pantone que determina cores do ano. Então, assim, a proposta é a gente estar aí acompanhando para oferecer o melhor para o nosso cliente. E para você que nos acompanhou até aqui, acompanha a Luciano também nas redes sociais, Ateliê Noivas Conceito, acompanha a Rádio Muriaé também, @Rádio Muriaé, e obrigado por ter nos acompanhado até aqui.